Olá, segundo ano, a Proquete tá aqui. Hoje, dia 2 de junho, né? Mudamos nosso mês, nossa primeira aula de produção de texto do mês de maio. Hoje, nossa atividade vai ser mais uma revisão, né? Lá na nossa página de ponto de chegada, que é onde a gente revê todas as atividades que nós estudamos do nosso livro do Caderno 1 de Português, ok? Então, as páginas são da página 100 a 101. Vamos lá? Estamos aqui, então, segundo ano, com o nosso documento do Word, tá bom? É o documentinho que está lá no SAI, né? Aqui temos todas as informações, os links, o link do nosso Meet, que é às 9h30, e o número da nossa página com a lição com as atividades de revisão que nós devemos fazer, tá bom? E aqui a nossa avaliação, se caso nós ficarmos com alguma duvidinha, combinado? Então, vamos lá para a nossa atividade? Estamos aqui, então, segundo ano, já no nosso ponto de chegada. O que é o nosso ponto de chegada? É a revisão, né? Como a gente vai relembrar tudo que a gente estudou aqui em produção e em português nesse nosso livro, né? Nesse nosso livro de caderno 2. É um encerramento de livro, né? De capítulo. Então, vamos lá para a leitura, prestando bastante atenção aqui na leitura, tá bom? A Pro vai começar por aqui, dedinho em cima. Vamos lá. Ponto de chegada. Vamos relembrar o que estudamos neste capítulo? Número 1. Complete os adivinhas com o nome do gênero textual correto. Use as palavras que estão neste quadro. Então, olha aqui na A, na B e na C, nós temos os adivinhas, o que é o que é. E aí, as nossas respostas que nós vamos colocar nessas linhas aqui, ó, são essas palavrinhas que estão neste quadro. Então, eu vou ter que ler para poder saber qual dessas palavrinhas aqui eu vou colocar nas linhas da A, da B e da C. Vamos lá? Pro vai ler com vocês. O que é o que é? É um desafio com rimas cantado em versos, improvisados por 2 cantores. Então, pessoal, pelo que a gente estudou, pelo que vocês lembram, qual desses daqui, ele é um desafio de rimas, onde duas pessoas ficam ali cantando versos como se fosse uma disputa? É uma canção? É um cordel ou é um repente, hein? Qual desses que é? Nós já estudamos, né? Letra B. O que é o que é? Tem estrofe poética com rima e ritmo e é escrita com o objetivo de ser cantada. Então, é o repente, o cordel ou a canção? Muito fácil, né? Só pensar bastante, tá bom? E por último, o que é? É um poema impresso em folheto, olha, a gente já estudou, ilustrado com xilogravura e pendurado em cordas. É a canção? É o cordel ou é o repente? Tá muito fácil, né? É só a gente colocar os nominhos aqui. Quem por acaso não lembrar, volta nas páginas lá do livro que vocês vão conseguir, tá bom? Volta nas páginas anteriores. E ali na número 2 nós temos o seguinte: complete as palavras escrevendo as letras com P ou com B. A gente fez isso antes de entrarmos de férias, né? Então, é só pra gente dar uma refrescada na memória aí, olha lá. Eu escrevo aqui na primeiro quadradinho, eu vou colocar o P de pato ou o B de bola. Então, aqui eu escrevo picolé com P ou bicolé com B. E aqui, eu escrevo bala com B ou eu escrevo pala com P. E aqui, eu escrevo bombom com B ou eu escrevo pompom com P. E aqui, eu escrevo banela com B ou eu escrevo panela com P. É só vocês colocarem as letrinhas aqui. Muito tranquilo, né? Segundo ano. Na número 3, nós temos que fazer o seguinte. Vamos ler? Olha aqui. Junte as sílabas do quadro a seguir e forme palavras com
elas. Então, olha lá. Temos várias sílabas aqui. O cá, o já, o có, o fô, o pá, o tá e várias outras. Olha, muitas. O ne, o sou, o ba, muitas. O LH, o lhá, o lê, o lá, muitas sílabas. O que eu vou ter que fazer aqui? Juntar essas sílabas, quaisquer delas, ok? Qualquer uma. Eu vou ter que juntar essas sílabas e formar palavras. Que palavras, Pro? As que você quiser, qualquer uma, tá bom? Por exemplo, se a Procate for juntar aqui o P, o pá e o tá, eu posso escrever pata, ok? Então, já fiz uma palavra. E assim eu vou brincando com todas as palavras que estão aqui, com todas as sílabas que estão aqui. Pode inventar quantas quiserem e quais quiserem, tá bom? Não tem regra. Pode fazer quantas e quais vocês quiserem, desde que dê certo com as sílabas. Muito bem? Então, vamos continuar lá para a nossa próxima atividade. Agora, na página 101, nós começamos ali com o nosso textinho. Vamos lá ler, ó. Dedinho em cima aqui do nosso título, ó. É possível conhecer nossa cultura por meio dos textos? É uma pergunta. Será que é possível conhecer a nossa cultura por meio dos textos? Vamos ler aqui para a gente poder entender? Dedinho em cima, então. Nesta unidade, você leu uma história em quadrinhos. Descobriu a riqueza dos poemas visuais. Cantou canções, fez xilogravura, conheceu a literatura de cordel e repente, e ainda brincou com as adivinhas. Praticou a segmentação de palavras em sílabas e trabalhou com a escrita e a pontuação. Olha só, pessoal, quantas coisas nós fizemos nesse nosso livro, né? Nesse caderno 1 de português. Muita coisa, né? Segundo parágrafo aqui, ó. Por meio de todos esses gêneros textuais estudados, você viu como nossa cultura é rica e aprendeu um pouquinho sobre a diversidade da cultura nordestina. Terceiro parágrafo, dedinho em cima, vamos lá? Você vivenciou um longo caminho até aqui, de muito aprendizado, trocas e crescimentos, mas o percurso do aprender está só começando. Até a próxima etapa. Então, pessoal, esse textinho aqui é para mostrar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viu e para desejar aí sorte para nossa próxima etapa, para o nosso próximo livro, que nós temos outro agora que nós vamos começar, não é? Então, para a gente poder encerrar aqui o nosso caderno 1, né, o nosso livro 1 de português e produção de texto, nós temos aqui a hora de praticar. É agora que nós vamos saber se tudo que a gente estudou em todas essas páginas aí estão aí guardadinhas na nossa cabecinha. Vamos ver? Então, olha lá. Dedinho em cima aqui. Ora, leia a questão e marque a resposta correta com um X. Cada questão tem uma única resposta correta. Então, pessoal, todas as questões que vão vir daqui para baixo só tem uma correta. Então, você vai ou circular, ou fazer um X, ou pintar do jeito que você quiser, tá bom? Então, vamos para o número 1? Então, vamos lá. Observe a capa do livro e responda. A que gênero textual pertence essa obra? Essa obra aqui, ó. Muito fácil, né, pessoal? Que gênero textual apresenta? Vamos lá, ó. É um adivinha? É uma canção? É um cordel? Ou é um repente? Que é isso daqui, hein? Muito tranquilo, hein? Dá pra fazer de olhinho fechado. Vamos lá. E lá embaixo nós temos, para responder as questões 2 e 3, olha lá, muita atenção. Para responder as questões 2 e 3, releia esse trecho da letra da canção Nomes de Gente. Então, para eu conseguir responder as questões que estão lá embaixo, eu tenho que prestar muita atenção
nessa estrofe aqui do poema, tá bom? Então vamos lá ler? Olha lá. Olga é nobre moça, Berenice, a vencedora, Bárbara é estrangeira, Estela, que é estrela. No meio de tantas belas, é Vera, que é verdadeira. Então, olha lá, usou os nomes de algumas pessoas, significados de alguns nomes. Então, olha lá, tem aí, ó, Olga, que é nobre moça, Berenice, a vencedora, Bárbara é estrangeira, Estela, que é estrela. No meio de tantas belas, é Vera, que é verdadeira. Então é um poema que brinca um pouquinho também com o significado, né, dos nomes de cada uma delas. E aí lá embaixo nós temos a número 2. Vamos ver o que a número 2 fala pra gente? Então olha lá, número 2. Nomes próprios que têm 3 sílabas são... E pessoal, agora a gente vai ter que lembrar da separação de sílaba. Então olha lá, dica para vocês conseguirem fazer essas. Coloquem a mãozinha lá no queixinho e repitam os nomes. Quantas vezes o queixinho abaixar é quantas sílabas tem aquele nome. Ou quantas vezes você abrir a boca. Então, ó, Bárbara, Berenice, Bárbara. Quantas vezes eu abri a boca? 3. E na Berenice, vamos ver? Berenice, eu abri 3 vezes? Não. Então, Bárbara e Berenice têm 3 sílabas? Não. E assim eu vou fazer com as outras opções. Olha aqui, ó. Bárbara, Estela, Bárbara e Olga, e Bárbara e Vera. Qual dessas daqui, os 2 nominhos de meninas, né, de mocinhas, tem 3 sílabas? Eu abro a boca 3 vezes para falar. A Pro já deu a dica que a primeira não é. Então, ou é a B, ou é a C, ou é a D. Façam o teste aí, abrindo a boquinha na hora de falar. Prestem bastante atenção no som que vocês vão fazer com muita facilidade. Número 3. Berenice é um nome que possui. Berenice. Conta aí com a Pro. Vai levantando o dedinho a quantidade de sons que a Pro fala. Berenice. Quantos dedinhos você levantou? Então, o nome Berenice é um nome que possui quantas sílabas? O número de sílabas que tem Berenice é o número de vezes que você levantou os seus dedinhos. Vamos fazer de novo? Então, olha lá. Cada som que a Pro falar, você levanta um dedinho. E aí você vai descobrir quantas sílabas tem, tá bom? Cada dedinho seu vai ser uma sílaba. Então, vamos lá de novo? Berenice. Quantos dedinhos você levantou? Então, quantas sílabas tem Berenice? 2, 3, 4 ou 5? Ficou fácil, né? Segundo ano. Na número 4, nós vamos fazer o seguinte, olha lá. 4. Quais palavras têm 2 sílabas no verso? Olha lá. Olga, que é nobre moça. Vamos lá. Então, pessoal, muita atenção aqui, ó. Nós temos aqui, deixa eu até mostrar para vocês com a setinha. Nós temos aqui essa frase, ó. Olga, que é nobre moça. Esse é nosso verso. O verso é o nome da linha, lembra? Cada linha de um poema se chama verso. Então, nós temos a linha aqui, ó. Eu vou destacar para vocês. Esse daqui é o nosso verso. Combinado? Olga, que é nobre moça. Agora, o nosso exercício perguntou o seguinte pra gente, ó. Ele perguntou assim: quais palavras deste verso aqui tem 2 sílabas? Quais dessas palavras aqui tem 2 sílabas, ok? Então, olha lá. Que tem 2 sílabas? Não, né? Moça tem 2 sílabas? Tem, porém, a resposta só vai ser correta se todas as palavras que tiverem na opção tiverem 2 sílabas. Como que não tem, o moça não vale. Então, quer dizer, ó, quais palavras têm 2 sílabas no verso? Se o que não tem, mas moça tem, essa questão aqui
já não vale, porque são as duas palavras que tem que ter duas sílabas, ok? Todas as palavras da questão tem que ter duas sílabas. Como essa aqui não tem, essa já foi eliminada. Então, aí você vai para a próxima, olha lá. Nobre é. Nobre tem duas sílabas. E o é tem duas sílabas? Posso fazer xizinho nessa aqui? E aqui, Olga tem duas sílabas? E aqui, Olga, nobre e moça. Qual que eu vou responder como certa aí, hein? Então, pensem com bastante carinho. Só lembrem de uma coisinha para fazer essa questão. A nossa frase, o nosso verso é esse daqui. E a nossa pergunta é: quais palavras que estão nesse verso que tem duas sílabas? Então, olha lá. Temos algumas palavras que tem dois versos. É só a Olga que tem dois versos naquele que tem duas sílabas nesse verso? Não, nós temos outras, ok? É só nobre e é que tem duas sílabas nesse verso inteiro? É só que e moça que tem duas sílabas nesse verso inteiro? Ou são as palavras Olga, nobre e moça que tem duas sílabas neste verso inteiro? Então, preste atenção, tá perguntando quais são as palavras desse verso aqui, desse pedacinho aqui do nosso poema, quais são as palavras daqui que tem duas sílabas, ok? Aí você vai fazer o xizinho nas palavras que tem dois versos, duas sílabas desse verso e vai responder para pronto, tá bom? Combinado? A número 5, muito tranquilo, está escrito assim. A forma correta de escrever, opa, saiu aqui, vamos voltar. Voltamos aqui, então olha lá, ó. A forma correta de escrever o nome dos animais abaixo é, então nós temos esses dois animaizinhos aqui, ó. O periquito, periquito e o elefante. Periquito e elefante. Como que eu escrevo certo periquito e elefante? Na letra A tá escrito certo? Na letra B tá escrito certo? Na letra C tá escrito certo? Ou na letra D? Podem consultar o dicionário de vocês. Vocês não estão com o dicionário em casa? Procura essas palavrinhas lá. Pro Kate já deu uma ensinadinha bem básica de como mexer no dicionário. Mas se vocês tiverem dúvida, não tem problema, tá? Procurem na internet, então, pode pesquisar para responder a pergunta certa. Porque palavrinhas, para a gente poder saber exatamente como se escrevem as palavrinhas, nós precisamos vê-las, né? Nós precisamos olhá-las, praticar. É um exercício de memória, né? Então, pode ser comum que alguns de vocês confundam o som, né, das últimas letras, o O com o U. Então, o E com o I, é muito comum essa confusão. Então, para a gente poder treinar e saber exatamente com que letras são escritas as palavras, os nomes dos animais, nós temos que vivenciar essas palavras, né? Nós temos que olhar para elas. Como que a gente faz isso? Escrevendo, olhando no dicionário e fazendo exercícios. Então, se aqui na número 5 você ficar com alguma dúvida, não tem problema nenhum você consultar, tá bom? Para saber exatamente como se escreve elefante e periquito, ok? Então é isso, meus amores, nossa aula de hoje acabou lá na página 103. Espero que vocês tenham gostado das atividades e que consigam fazer todas com muita facilidade e com muito capricho, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até a nossa próxima aula.